Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de junho, cuja leitura bíblica do dia em Tito e também 1 Samuel, capítulos 30 e 31. Abra sua Bíblia, é importante você acompanhar comigo. Nós veremos alguns textos de alguns exemplos muito importantes e eu preciso que você acompanhe com seus olhos também, se possível. Tá? Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 a 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu estava muito inclinado a compartilhar uma reflexão com base em Tito, no capítulo 2, nos versos iniciais, falando do encontro de gerações, jovens, homens, mulheres, idosos, idosas, todos juntos ali no contexto da igreja, como é importante essa sinergia entre a diversidade de gerações, esse encontro de gerações, como isso é importante, onde cada característica, seja ou de jovens, ou das pessoas mais experientes, ou dos idosos, são muito importantes para o avanço da igreja. Contudo, porém, apesar do meu querer, o querer do Senhor não era esse, mas que eu falasse com você a respeito de nós rompermos em fé. Não é incomum nós vermos, notarmos em nossos dias como muitos servos de Deus têm se desestabilizado por conta das adversidades que vivenciam, seja na área que for. E eu quero mostrar aqui na palavra que não é pecado você receber na alma uma má notícia, de maneira que isso te entristeça. Não é pecado. O errado é nós recebermos na alma e não reagirmos no espírito. Meu antigo pastor dizia muito isso. É importante se receber na alma, mas reagir no espírito. E aí existem alguns problemas. Existem aqueles que entendem que você não deve jamais receber na alma. Em que sentido? Você não pode ficar triste. Nós não somos robôs. Nós somos humanos. Ao outro extremo, e aí, quem se entristece por alguma coisa, a pessoa é julgada, é tida logo como alguém sem fé.
porque se entristeceu por algo. E eu vou te mostrar aqui na palavra que não é bem assim. Mas também existe uma situação de que quando a pessoa ela tem logo uma reação rapidamente espiritual, ela não se prolonga ali na sua tristeza, no sofrer, ela é tida como alguém insensível. Esses dois extremos são muito prejudiciais. É achar que você não pode se afligir na alma e achar que você não pode reagir o quanto antes. Esses dois extremos são prejudiciais. É importante nós lembrarmos que nós somos humanos, mas também lembrar que nós somos seres espirituais, que precisamos reagir espiritualmente. Lembrarmos que nós temos um Deus sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. No capítulo anterior, eu vejo que, capítulo 29, eu vejo que Davi e seus homens viveram um grande livramento do Senhor. Por que eu digo isso? Eu vejo claramente uma providência divina em ação na vida deles. Por que eu digo isso? Porque eles ficaram livres de enfrentar o exército de Israel. Davi e os seus homens, Davi já cansado de ficar fugindo de Saul, Davi decide então se refugiar vou chamar assim, com os inimigos de Israel, e passou a guerrear as guerras deles e por um tempo. E quando surgisse uma nova batalha entre eles e Israel, Davi e os seus homens foram para a guerra. No caminho, os príncipes dos filisteus, eles se indignaram e falaram para o rei: rei, o negócio aí é complicado, o que Davi e os homens dele estão fazendo no meio? Periga de lá no meio da guerra ele se voltar contra nós para ficar do lado da sua nação, do lado de Israel. Aí o rei não via nada que pudesse condenar a Davi, mas para não gerar mais problemas entre os filisteus, ele resolve então que Davi volte. No versículo 7 ele fala: volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não subes conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo. E levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Segue teu caminho, Davi. Deixa pra lá, melhor não, para a gente não ter problema. Eu sei que você é uma bênção aqui no nosso meio, mas não continua não. Aí o versículo 11. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. E aí vem os versículos que nós lemos, de 1 a 6 do capítulo 30. Então eu vejo essa providência porque não é só por não enfrentar o exército de Israel, não é por isso, mas é porque, por não terem entrado naquela batalha contra Israel, eles puderam ter resgatado a tempo seus familiares levados cativos pelos amalequitas. Se eles tivessem ido para a guerra, eles não teriam conseguido resgatar os seus familiares. Então eu vejo que foi um grande livramento de Deus. E talvez nós estejamos vivendo situações que nós não entendemos e não queremos aceitar, mas talvez elas sejam um grande livramento de Deus que nós só vamos entender mais à frente. Além da dor que Davi estava sentindo pela perda,
não só ele, como todos os homens ali, o versículo 4 diz que eles choraram até que não houvesse mais forças para chorar. Você imagina? Lembra que eu comentei, não lembro qual o título da reflexão, mas se você tem acompanhado regularmente, você deve ter assistido já, sobre Davi, tá? Falando sobre características de Davi, do Senhor é a guerra, se eu não me engano foi isso. E que eu comentava lá de que Davi tinha características de alguém belicoso, guerreiro, valente, corajoso, mas ao mesmo tempo ele tinha características de uma nobreza interior. Então, Davi, vamos dizer assim, a grosso modo, Davi era um grande herói, o herói mais poderoso que a gente enxerga aqui no Antigo Testamento, no povo de Israel, guerreiro, valente, corajoso, mas ao mesmo tempo ele era um poeta. Ele tinha a sensibilidade de um poeta. Ele era firme como um guerreiro valente, mas ele tinha a sensibilidade de um poeta. Então ele, dispensado de uma guerra, talvez a que seria a mais importante que ele enfrentasse ali, até então, logo em seguida, ele demonstrou, aflorou essa sensibilidade dele em sentir a dor pela perda da sua família. E além dessa dor que eles todos estavam sentindo, inclusive Davi, Davi se angustiou pelo risco de morte pelo povo. Porque ele, como líder, o povo queria apedrejá-lo, querendo culpá-lo. E aí é importante essa reflexão de que nós somos fracos. Nós não somos blindados contra toda e qualquer circunstância. Para de hipocrisia. Para de querer bancar o herói. Nada te atinge, nada te aflige, nada te aborrece. Não é assim. Não é assim. Podemos ser as pessoas mais tranquilas do mundo que se afligem na visão dos outros, nada nos aborrece. Mas no nosso íntimo nós sabemos que nos aborrecem sim. Sim. Nós temos o nosso lado B, que nem todo mundo conhece e não está sempre disponível aos olhos de todos. Mas nós sabemos, e principalmente Deus. Então, ele chorou sim, até não ter forças para chorar, e depois, ouvindo do que o povo queria apedrejar, ele se angustiou. Sabe? Quando as situações estão machucando, estão ferindo lá no profundo, no nosso íntimo, se está doendo, chora, põe para fora, se necessário, receba na alma, mas reaja espiritualmente, buscando forças no Senhor, rompendo em fé. E eu quero mostrar aqui alguns exemplos, 5 exemplos de textos na palavra que nos mostram pessoas que, diante de adversidades, elas reagiram dessa forma, suplantando as adversidades, mas rompendo em fé. Jó, lembrei aqui de alguns exemplos, Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração.
Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus os tomaram, e aos servos feriram fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Perdendo recurso. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus! Perspectiva errada, né? Porque foi Satanás que fez. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. De novo. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Tudo ao mesmo tempo. Estando ainda este falando, não é que foi tempos depois, você está entendendo? Tudo junto. Estando ainda este falando, vem o outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu uns 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Presta atenção. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Recebeu na alma? Sim. Se entristeceu? Sim. Rasgar a sua roupa, raspar a sua cabeça, eram símbolos de profunda tristeza. Mas o que o mesmo versículo diz? E adorou. Versículo seguinte, 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu. E o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 agora. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste só o Senhor mesmo. Observaste o meu servo Jó? Por que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça,
E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Não estava sentado na cadeira em casa, estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Para com isso. E aí tem uma divergência teológica, né? Dizem que, quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, dizem que não é amaldiçoa, porque na tradução, mas de fato ela questionou a sinceridade de Jó, porque a frase anterior é, ainda retens a tua sinceridade? Então ela questionou a fé de Jó. Versículo seguinte, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Até pela própria resposta dele, ela falou bobagem, tá? Receberemos o bem de Deus e não receberias o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó foi alguém que se entristeceu, mas reagiu rompendo em fé. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Um outro exemplo, Daniel capítulo 2. Vemos Daniel sabendo a quem que ele tinha que recorrer. Ele tinha que recorrer ao Criador dos céus e da terra, o seu Deus. E nos diz assim, a partir do verso 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhes o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram, se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho, a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho, a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Isso é assunto espiritual, rei. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem
com o restante dos sábios da Babilônia. Ou seja, Daniel temeu a morte? Sim. E ele foi junto aos seus companheiros para que pudessem buscar ao Senhor misericórdia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, temeu? Temeu. Foi pedir misericórdia a Deus. Ele reagiu espiritualmente, em fé. Não ficou prostrado, mas ele reagiu em fé. Outro exemplo Neemias. Um outro exemplo é Neemias no capítulo 1. Porque nós vamos ver aqui o texto que Neemias também reagiu à má notícia, recebendo na alma, mas reagindo em fé. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislav, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive, aí a reação, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Temeu, afligiu-se com a circunstância de saber que o seu povo, que os seus estavam em grande sofrimento. Sim, chorou por dias, lamentando. Está na Bíblia. Mas ele orou e jejuou ao Senhor. Ele reagiu espiritualmente, rompendo em fé. Ele cria no agir de Deus. Ele tinha fé. Um outro exemplo, agora, Novo Testamento.
Evangelho de Marcos, de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5. Dentre tantos exemplos, separar aqui o exemplo de Jairo. Versículo 21, Marcos 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Há uma pausa aqui. Você percebeu que Jesus ele vai com Jairo e a multidão segue. Jesus é interrompido no seu trajeto por conta da mulher que estava com fluxo de sangue, que toca na orla da veste do Senhor. Eu já expliquei em alguma reflexão, não vou me lembrar agora qual, o que era a orla da roupa e o que ela significava para um judeu, do ponto de contato espiritual com Deus. Então ela nem entendeu, ela sabia que Jesus faria esse contato entre ela e Deus. Aí Jairo, que já estava no sofrimento de ver a filha dele padecendo. Aí vem alguém, enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher que tinha acabado de ser curada, vem uma turma e disse: Ó, sua filha morreu. E em nenhum momento Jairo reclamou, murmurou, mas olha o que o texto diz. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Continua crendo. É possível que em meio a essa trajetória de você estar exercendo a sua fé, exercitando a sua fé, de que circunstâncias possam mostrar que a coisa piora, de que está demorando, de que o Senhor esqueceu de você. Ó, tá vendo? Tá resolvendo aí o problema da mulher, esqueceu de mim. É como se você falasse: tá vendo? Fulano tava passando por aquela situação. Olha como é que Deus agiu na vida dele. E comigo? Você esqueceu de mim. Jesus vira para ele e fala: Não temas, crê somente. Aí o texto continua: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina,
e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a que te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Exercitando a fé. Um último exemplo. Agora a igreja. Atos, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Um deles havia sido decapitado, não o primeiro mártir, o primeiro foi Estevão, mas um dos apóstolos, e agora aqui decapitado pelo governo, e outro preso. O que a igreja estava fazendo? Rompendo em fé, orando. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Dormindo. Pedro não estava desesperado. Aliás, claro que Pedro, em algum momento ali, ele orou, certamente, tá? Mas Pedro estava dormindo, não perdeu o sono. Estava preso, mas não perdeu o sono. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas à tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passava a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Imagina o milagre, um atrás do outro. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e se desesperavam, oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta. Imagina a alegria da menina, né? Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou feita inquirição aos guardas, mandou justiçarem, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Te mostrei várias situações de adversidade, perigo de morte, perda familiar, perda de recursos, perda de saúde, problemas no meio dos seus, da parentela,
da população, da cidade, entre os irmãos da igreja. Mas em meio a todas essas adversidades, todos esses servos de Deus, eles tiveram uma atitude de eles romperem em fé. E como, então, rompermos nessa fé mesmo em meio às vezes, acachapante adversidade? Eu vejo aqui no exemplo de Davi, verso 6, na parte B. Parte C, né? Vamos chamar assim. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, nunca esquecendo que o Senhor é Deus. Davi sofreu. Davi chorou até não ter mais forças. Davi se angustiou. Mas Davi sabia que o Senhor era o seu Deus. Você e eu precisamos saber que o Senhor é o nosso Deus. Se você está em Cristo Jesus, o Senhor é o seu Deus. E como isso? Davi tirou o foco do natural, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode, o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Davi tirou o foco do natural e colocou o foco no espiritual. Você e eu precisamos tirar o foco do natural e colocarmos o foco no espiritual. Segundo, versículo 8, parte A. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? Ou seja, Davi orou. Você precisa orar. Eu preciso orar. Tirarmos o foco do natural, colocarmos o foco no espiritual, e fazendo isso em oração, mas também ouvindo a palavra de Deus. Parte B, vou chamar de parte B. Ele disse, a resposta do Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ouça a palavra, coloque para Deus, faça-se conhecida do Senhor toda a tua angústia, todo o teu anseio, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Ouça a resposta dele por meio da sua palavra. Ouça a palavra. Seja na sua meditação diária, seja no culto ao Senhor, seja no estudo bíblico, seja por meio dessa reflexão, seja ouvindo o conselho de um irmão, de um servo de Deus, mas ouça a palavra de Deus. Em quarto, o que ele fez? Versículo 9 nos mostra que ele agiu segundo a palavra de Deus. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Versículo 10. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Coloque em prática a direção que Deus te der na palavra. Tira o foco do natural. Ore. Ouça a palavra e haja segundo a palavra que Deus te orientar, te disser. Mas você e eu precisamos, em meio às adversidades, nós rompermos em fé. Cada vez que a nossa fé é provada, é Deus nos dando a chance de crescermos um pouco mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.